Uma nova alvorada surge e com ela a chance de renovar a nossa crença, de buscar a presença de Deus e de entregar a Ele o nosso coração antes mesmo de encarar as lutas que nos aguardam. Hoje, vamos nos aprofundar em uma súplica poderosa do Salmo 143, um clamor que ecoa há séculos e ainda ressoa em nossa alma. É a oração de quem reconhece que precisa da orientação do Senhor para viver, de quem entende que só a benevolência de Deus pode amparar cada passo de nossa jornada. Mas antes de nos aprofundarmos nessa passagem tão significativa, eu já quero te pedir algo especial. Se essa mensagem já te tocou nos primeiros momentos, não se esqueça de deixar sua curtida. Isso demonstra para a plataforma que este conteúdo deve alcançar ainda mais pessoas. E aproveite também para se inscrever no canal e acionar o sino, pois todos os dias temos mensagens, súplicas e meditações que irão fortalecer sua crença e te aproximar ainda mais de Deus. Fique comigo até o final, pois tenho plena convicção de que essa passagem trará conforto, direção e paz para seu ser. E no final, vamos suplicar juntos em um momento extraordinário. Prepare o coração, pois o Eterno vai falar com você agora. O Salmo 143 inicia com uma oração que não é qualquer oração, não é um discurso formal, não é uma fala ensaiada, mas sim um grito da alma, que reconhece sua pequenez e ao mesmo tempo se lança com audácia diante do Deus, que é grandioso. Ouve, Senhor, a minha oração. Atende às minhas súplicas, responde-me segundo a tua verdade e segundo a tua retidão. Essas palavras que atravessaram séculos até chegarem a nós, carregam um peso que não pode ser diminuído, pois não nasceram de um coração em serenidade, mas de um coração em conflito. Davi, o homem segundo a vontade do Eterno, se levanta num dia que não tem nada de comum, porque sua alma está abatida, sua mente está fatigada, e a única saída que ele encontra é clamar. Quem nunca despertou com esse mesmo peso? Quem nunca se levantou e percebeu que a noite não dissipou as preocupações, que a madrugada não desfez as ansiedades, que as sombras de ontem ainda estão à beira da cama, esperando para caminhar conosco no novo dia? Pois é exatamente aí que o salmista nos ensina a primeira grande lição para começar o dia. Não busque distrações, não corra para as obrigações, não busque justificativas, corra para Deus. Essa súplica não é feita a partir de uma posição de orgulho. Davi não diz: Senhor, responde-me porque eu sou digno, porque eu sou justo, porque eu fiz tudo certo. Ele não tenta barganhar com o Eterno com base em sua força, nem em seu reinado, nem em suas vitórias. Ele clama para ser ouvido segundo a verdade e a retidão do Senhor. Isso é notável, pois mostra que o salmista já compreendia que sua justiça era insuficiente, que sua vida estava manchada por equívocos, que sua humanidade era pequena demais para amparar a presença divina. Ele sabia que se Deus fosse olhar apenas para seus méritos, não haveria resposta. Então, ele se lança sobre o caráter de Deus. Ele se lança sobre a fidelidade do Senhor. Aquela lealdade que não muda de acordo com as circunstâncias, que não oscila de acordo com a atuação humana, mas que permanece firme porque está arraigada na essência do próprio Deus. É aqui que precisamos aprender. Quantas vezes nós deixamos de suplicar porque pensamos que não somos merecedores? Quantas vezes o coração sussurra: Deus não vai te escutar hoje. Veja o que você fez ontem. Veja como você caiu. Veja como você errou. Então, ficamos presos nesse ciclo de autoacusação, acreditando que o céu está fechado, quando na realidade o salmista nos mostra que a chave não é nossa justiça, mas a fidelidade de Deus. O início do dia, quando ainda estamos vulneráveis, quando o corpo ainda está pesado do sono e a mente ainda está confusa pelos resquícios da noite, é o instante perfeito para lançar sobre Deus não as nossas justificativas,
mas a nossa confiança na lealdade dele. Repare no verbo utilizado. Ouve, Senhor, atende às minhas súplicas. Há uma intensidade aqui, uma repetição intencional. Não é apenas um pedido superficial, mas um grito insistente. Quem já esteve em desespero sabe o que é isso. Repetir, insistir, suplicar, porque a alma não se satisfaz em dizer uma única vez. É como a criança que chama pelo pai várias vezes até ter certeza de que ele ouviu. Davi ora assim, porque sabe que Deus não é um ídolo calado, mas um pai vivo que escuta. Essa confiança é o pilar da oração da manhã. Saber que o Deus eterno inclina seus ouvidos ao clamor humano. E por que de manhã? Porque amanhã é o começo do dia. É o ponto em que a vida começa a se mover novamente. Se o primeiro ato do dia é clamar, então todo o restante será influenciado por essa decisão. Quantos iniciam o dia correndo para as notificações do celular, enchendo-se das vozes do mundo antes de ouvir a voz de Deus? Quantos já acordam pensando no problema que têm de resolver, na dívida que têm de pagar, na reunião que terão de encarar? E deixam o coração ser dominado pelo temor antes de ser sustentado pela crença. Davi nos revela um outro caminho. Antes de tudo, antes de o sol nascer completamente, antes que as demandas gritem, dobre os joelhos e diga: Senhor, escuta-me. Esse é o segredo de um dia que começa no rumo certo. E observe, essa súplica não é feita apenas de palavras bonitas. O texto diz: atende às minhas súplicas. A súplica é mais do que uma oração comum. É um clamor carregado de pressa. É como se a alma estivesse dizendo: eu não posso esperar mais. Eu preciso de ti agora. Essa intensidade revela dependência. A oração da manhã, quando feita assim, é um ato de entrega total, pois expõe nossa fraqueza e nos coloca diante do único que pode nos amparar. Agora pense. Quantas vezes acordamos e tentamos usar máscaras diante de Deus? Quantas vezes nos aproximamos com discursos ensaiados, como se Ele não conhecesse nossa verdade mais íntima? Mas o salmista nos ensina que é na nudez da alma que a oração ganha vigor. Não se trata de esconder as feridas, mas de mostrá-las. Não se trata de fingir força, mas de reconhecer fraqueza. Deus não rejeita um coração humilhado. E é exatamente isso que amanhã nos pede. Começar o dia humilhados para que Ele nos levante. Davi também pede para ser respondido segundo a justiça de Deus. Isso é fascinante porque justiça aqui não significa apenas julgamento, mas também retidão no agir de Deus. O salmista confia que o Senhor é reto para não ignorar um clamor sincero, justo para não abandonar um servo que se entrega. Essa confiança é o que sustenta a súplica. Saber que Deus é fiel e justo e que sua justiça se manifesta em bondade para aqueles que o buscam. Quando olhamos para nossas manhãs, precisamos nos questionar: qual tem sido nosso primeiro ato? Estamos correndo para as preocupações ou para a presença de Deus? Estamos enchendo a mente com notícias, com mensagens, com ansiedades? Ou estamos abrindo a alma diante do Senhor? O início do Salmo 143 é um convite para inverter a ordem. Antes de dar ouvidos ao mundo, dar ouvidos ao céu, antes de ser arrastado pelas demandas, ser sustentado pela graça, antes de carregar o fardo de ontem, lançar tudo aos pés de Deus. Imagine a cena. Davi, fatigado, angustiado, talvez ainda com os olhos inchados de lágrimas, dobrando os joelhos e dizendo: Senhor, escuta-me. Essa imagem deveria ser a moldura de cada manhã nossa, pois quando começamos o dia assim, o peso que parecia insuportável encontra repouso nos ombros do Senhor. As lutas que pareciam impossíveis se tornam suportáveis, porque Ele caminha conosco. A incerteza que roubava o fôlego é substituída pela paz que supera todo entendimento. O clamor da manhã é, portanto, um ato de crença. É declarar: Senhor, antes que o sol ilumine a terra, eu quero que a Tua presença ilumine a minha alma.
Antes que os problemas me chamem pelo nome, eu quero ouvir a tua voz, dizendo que estás comigo. Antes que os inimigos se levantem contra mim, eu quero me levantar diante de ti. Essa postura transforma não apenas o dia, mas a vida, pois cada manhã se torna um altar. Cada amanhecer se torna um encontro com o Deus que ouve, que vê, que responde. E aqui está um detalhe valioso. O clamor da manhã não precisa ser perfeito, mas precisa ser sincero. Deus não está em busca de oradores eloquentes, mas de corações genuínos. Uma frase simples dita com verdade pode mover o céu. Um simples "Senhor, escuta-me" pode abrir portas invisíveis. O que importa não é a forma, mas a essência. O que importa não é a apresentação, mas a entrega. Ao olharmos para o início do Salmo 143, somos convidados a reavaliar nossas próprias manhãs. O que tem ocupado o primeiro lugar ao acordar? O que tem dominado nossos pensamentos nos primeiros instantes do dia? Que possamos aprender com Davi e escolher a súplica como primeira resposta, pois é no clamor da manhã que as trevas começam a se dissipar. É na entrega diante de Deus que a alma encontra repouso. É no reconhecimento da fidelidade divina que o coração se fortalece para encarar o que virá. Que cada um de nós possa começar o dia não correndo para o mundo, mas correndo para Deus. Não se apoiando em nossas forças, mas confiando na fidelidade dele. Não tentando controlar o que não podemos, mas entregando tudo nas mãos do Pai. Pois quando a manhã começa com clamor, o restante do dia é amparado pela graça. Logo em seguida, após o clamor inicial, vemos a profundidade da alma aflita no Salmo 143. Pois o inimigo perseguiu a minha alma, espezinhou-me até o chão, fez-me habitar nas trevas, como aqueles que morreram há muito tempo. A descrição é quase poética, mas não de uma poesia leve e serena, e sim daquelas que expressam o peso do sofrimento humano em palavras que parecem rasgar o ser. É uma declaração franca de alguém que não teme expor a própria fragilidade diante de Deus. Davi descreve o desespero como se fosse uma tumba aberta. Ele não fala apenas de adversários externos, de lutas visíveis, mas de algo mais profundo. Sua alma está sendo esmagada. Sua esperança está sendo soterrada. Sua vida parece caminhar nas trevas, como se já estivesse entre os mortos. Quem lê este versículo sente a força de um coração que não aguenta mais, de alguém que reconhece que o peso do inimigo não ficou apenas do lado de fora, mas entrou, pisou, oprimiu a alma. E aqui é importante lembrar que esse inimigo pode assumir muitas formas. Às vezes é literal. Pessoas que se opõem a nós, que nos difamam, que tentam nos destruir. Mas outras vezes o inimigo é invisível. A ansiedade que sufoca, a melancolia que corrói por dentro, o medo que paralisa, a culpa que acusa, o erro que insiste em nos prender. O inimigo que persegue a alma não é apenas físico, ele é também espiritual, emocional e mental. Quando Davi diz que foi espezinhado até o chão, ele está retratando aquilo que tantos de nós já sentimos. A sensação de sermos esmagados pelo fardo da vida, sem forças para nos levantar. E como se não bastasse, ele continua: fez-me habitar nas trevas como aqueles que morreram há muito tempo. Essa frase é devastadora. Habitar nas trevas não é apenas passar por uma noite escura, mas viver nela como se fosse permanente. É sentir que a luz não vai mais nascer, que a esperança não vai mais brotar. É como se a alma estivesse enterrada em uma tumba sem saída. Esse é o retrato da angústia extrema, da depressão da alma. E é importante que a Bíblia traga isso de forma tão clara, porque nos mostra que até mesmo os homens, segundo o coração de Deus, passaram por momentos em que a escuridão parecia definitiva. Não há aqui uma negação da dor. Não há uma tentativa de disfarçar o sofrimento com frases de efeito.
Há apenas a verdade crua. A alma está aflita, o coração está desolado. E talvez seja exatamente neste ponto que este salmo se torna tão humano, tão próximo de nós. Quantos de nós já habitamos trevas internas? Quantos já acordaram com a sensação de que a vida perdeu o brilho, de que os dias se tornaram rotineiros, de que o fardo é pesado demais para carregar? Quantos já se sentiram como mortos-vivos, caminhando por dever, mas sem vida real, pulsando por dentro? É isso que Davi está dizendo. Senhor, é assim que eu me sinto, esmagado, sepultado, perdido nas trevas. Mas é justamente nesse cenário que acontece a mudança. Depois de descrever a profundidade da dor, ele diz: lembro-me dos dias de outrora, medito em todas as tuas obras, considero o trabalho das tuas mãos. E aqui está uma chave que pode transformar a forma como enfrentamos as manhãs mais escuras. Davi escolhe a memória como sua arma contra o desespero. Ele não nega a dor. Ele não finge que não está sofrendo. Ele não se ilude com frases vazias. Ele olha para a realidade e reconhece: sim, estou nas trevas. Mas ele também decide olhar para além da realidade imediata e trazer à mente aquilo que pode lhe dar esperança. Lembro-me dos dias de outrora. Essa não é uma memória qualquer. Não é nostalgia vazia. Ele não está apenas lembrando de tempos melhores para se afundar em tristeza. Ele está lembrando especificamente das obras de Deus, dos instantes em que o Senhor interveio, dos livramentos, das vitórias, dos milagres. Ele não medita em suas próprias conquistas, não se apega às suas vitórias pessoais, mas volta o olhar para o agir de Deus. Essa escolha é fundamental, porque quando o coração está esmagado, nossas próprias forças parecem pequenas demais. Mas quando lembramos do que Deus já fez, nossa fé é reacendida. E veja como o texto é progressivo. Ele lembra, depois medita, depois considera. Isso mostra um processo intencional. Não basta ter uma lembrança vaga. É preciso meditar, ou seja, trazer à mente repetidas vezes, saborear de novo, deixar que a memória se torne alimento para a alma. E não apenas isso, ele considera, ou seja, ele analisa, ele reflete profundamente sobre o trabalho das mãos de Deus. Esse processo de trazer à memória, meditar e considerar é o que transforma a dor em fé. É como se o salmista dissesse: minha mente está mergulhada em trevas, mas meu coração se agarra ao que sei. O Senhor já fez maravilhas antes e fará novamente. Esse contraste é poderoso. A dor que sufoca versus a memória da lealdade de Deus. O cenário ao redor é de morte, mas a lembrança é de vida. O inimigo pisa, mas a memória levanta. A angústia grita, mas a fidelidade de Deus fala mais alto. E é aqui que encontramos uma aplicação direta para nossas manhãs. Quando o sol nasce, mas a alma ainda está em trevas, o que fazer? A resposta está no que Davi fez: lembrar, meditar, considerar. Lembrar do que Deus já fez no passado, meditar nas suas obras, considerar o trabalho das suas mãos. Isso não muda instantaneamente a situação externa, mas muda completamente a disposição interna. Pois quando a mente se enche da fidelidade de Deus, o coração encontra âncora em meio à tempestade. Pense comigo, quantos livramentos você já recebeu que hoje nem lembra mais? Quantas vezes você pensou que não ia conseguir, mas conseguiu porque Deus interveio? Quantas portas já se abriram de forma inexplicável? Quantas vezes você esteve em perigo e nem percebeu que foi guardado? Esses são os dias de outrora que precisam ser lembrados. E não apenas lembrados, mas meditados. Porque quando trazemos à memória o que Deus fez, estamos declarando: se Ele foi fiel ontem, Ele será fiel hoje. Essa é a chave para começar o dia quando tudo parece contrário.
Não se trata de negar a dor, de fingir que está tudo bem, de usar frases positivas como muletas. Trata-se de encarar a dor de frente e, ao mesmo tempo, escolher lembrar de quem Deus é em meio a ela. É dizer: sim, estou em trevas, mas sei que a luz virá. Sim, estou aflito, mas sei que o Senhor já fez maravilhas antes e fará novamente. Sim, estou abatido, mas sei que o Senhor me protegeu ontem e me protegerá hoje. Esse exercício espiritual transforma o amanhecer. O dia pode começar pesado, mas a memória da fidelidade de Deus acende uma chama de esperança. É como se cada lembrança fosse uma fagulha que reacende o fogo da fé. E quando o coração começa a aquecer-se dessa maneira, as trevas internas perdem vigor. A memória se torna então uma âncora da crença. Quando as ondas da vida batem forte, quando o barco parece prestes a afundar, a memória do que Deus já fez nos mantém firmes. Quando as vozes do inimigo gritam que não há saída, a memória da fidelidade divina responde que Ele sempre abre caminhos. Quando a angústia diz que estamos sozinhos, a memória nos lembra de que Ele prometeu nunca nos abandonar. Portanto, ao iniciar o dia, especialmente nos dias em que a alma está aflita, precisamos cultivar essa prática. Lembrar, meditar e considerar. Não é algo automático, é uma escolha. É preciso intencionalidade para, em vez de alimentar a mente com medo, alimentá-la com a memória da fidelidade de Deus. É preciso disciplina para transformar lembranças em meditação e meditação em fé. Esse é o convite do Salmo 143. Em meio à dor, escolha lembrar. Em meio às trevas, escolha meditar. Em meio ao desespero, escolha considerar o que Deus já fez. Pois essa escolha muda tudo. O coração humano sempre busca direção. Desde o momento em que abrimos os olhos, já somos invadidos por decisões. Algumas parecem pequenas, quase automáticas, mas outras carregam um peso que pode mudar o rumo de nossa história. É impressionante como a vida se constrói a partir de escolhas diárias. O que vamos priorizar? A quem vamos dar ouvidos? Para onde vamos colocar nossa energia? E é justamente nessa realidade tão humana que o Salmo 143 nos oferece um clamor extraordinário que revela o coração de Davi em sua busca por Deus. Faz-me ouvir pela manhã da tua misericórdia, pois em ti confio. Mostra-me o caminho por onde devo andar, porque a ti elevo a minha alma. Veja a profundidade dessa súplica. Não é apenas um pedido de conforto, não é apenas o desejo de ter as emoções acalmadas ou os problemas reduzidos. É um pedido de guia. O salmista entende que não basta ser ouvido por Deus, não basta derramar as súplicas, não basta ser consolado, é preciso ser conduzido, pois o consolo pode aliviar por um instante, mas a direção sustenta a vida inteira. É como alguém que está perdido numa estrada deserta. Ser acolhido e ouvido é bom, mas o que realmente vai mudar sua situação é ser guiado para o caminho certo. Este versículo carrega uma verdade que muitas vezes ignoramos. Sozinhos, nos perdemos. Nossos olhos não enxergam todo o caminho. Nossas escolhas são limitadas pela nossa visão curta. Nossas decisões são facilmente contaminadas por sentimentos passageiros. Quantas vezes já escolhemos rotas que pareciam seguras e depois percebemos que eram armadilhas? Quantas vezes já confiamos em nossa própria sabedoria e acabamos feridos? Por isso Davi clama: mostra-me o caminho por onde devo andar. Ele reconhece que a vida é cheia de encruzilhadas e que sem a direção divina corremos o risco de andar em círculos ou de cair em abismos. E repare que este pedido vem pela manhã. Isso não é um mero detalhe, é uma revelação. Amanhã é o ponto de partida do dia. É a hora em que o rumo ainda está sendo definido. Quando Davi pede para ouvir da misericórdia de Deus logo cedo, ele está dizendo: Senhor, eu não quero dar um passo sequer antes de ouvir a tua voz.
Eu não quero me mover antes de ser lembrado do teu amor. Eu não quero decidir nada antes de saber que tu estás comigo. Esse posicionamento muda tudo, porque muitas vezes nós começamos o dia ouvindo todas as vozes, menos a voz de Deus. Ouvimos as notificações, ouvimos os problemas, ouvimos os medos, ouvimos as expectativas dos outros, mas esquecemos de ouvir da benevolência do Pai. E o que é ouvir da misericórdia de Deus pela manhã? É começar o dia lembrando que somos amados, que não estamos sozinhos, que nossas falhas não nos definem, que nossas culpas não são maiores do que a graça divina. É despertar e deixar que a primeira voz que ecoa em nossa mente não seja a acusação do inimigo, mas a lembrança de que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Essa é a base para a confiança, não no que somos, mas no que Deus é. Davi continua: pois em ti confio. Essa frase é o alicerce de todo o pedido. Ele não está buscando direção em alguém qualquer, nem em seus próprios instintos, mas no Senhor. A confiança aqui é total, é absoluta. É como um viajante que entrega o mapa e a bússola ao guia experiente e decide seguir cada instrução sem questionar. É como uma criança que segura a mão do pai e caminha sem medo, porque sabe que está segura. Essa confiança é resultado de relacionamento, não é algo instantâneo. Davi podia orar assim porque já tinha experimentado a fidelidade de Deus em outras jornadas. Ele sabia que confiar em Deus era sempre melhor do que confiar em si mesmo. E então ele faz o pedido mais direto: mostra-me o caminho por onde devo andar. Essa é a oração de quem entende que cada passo importa. É o clamor de alguém que não quer apenas sobreviver ao dia, mas viver de acordo com a vontade de Deus. É reconhecer que não somos donos do nosso próprio caminho, que não fomos criados para andar à deriva, mas para caminhar em propósito. Essa súplica deveria ser a nossa também todas as manhãs. Senhor, mostra-me o caminho. Guia minhas palavras, guia minhas escolhas, guia meus pensamentos, guia meus relacionamentos. Não me deixe andar por atalhos que parecem fáceis, mas me levam à perdição. Não me deixe escolher caminhos largos que escondem armadilhas. Mostra-me a rota estreita, mas segura, que leva à vida. O pedido de Davi continua: porque a ti elevo a minha alma. Isso é entrega total. Ele não está apenas pedindo direção como quem consulta um mapa, mas está entregando sua alma inteira a Deus. Ele não quer apenas saber o caminho, mas quer que sua vida, suas emoções, seus sonhos e seus medos estejam alinhados com o Senhor. Eleva a alma como quem diz: Senhor, não quero andar com meu coração distante de ti. Quero que minha alma esteja em tuas mãos. Quero que minha vida seja conduzida não por minhas vontades, mas pela tua vontade. E é neste ponto que o início do dia se transforma. Pois quando entregamos a rota a Deus, a ansiedade perde espaço. Quando confiamos que Ele tem os mapas celestiais da nossa história, a dúvida é substituída pela paz. Quando pedimos direção ao Senhor, a escuridão não desaparece de imediato, mas uma luz começa a guiar os passos. O coração inquieto encontra repouso na certeza de que não está sozinho na jornada. Quantas vezes nós acordamos com incertezas, decisões pesadas, encruzilhadas que parecem não ter saída? O coração fica inquieto, a mente se enche de perguntas. As alternativas parecem confusas, mas aqui está o segredo: entregar a rota a Deus. Ele é o Deus que abre caminhos no deserto, que aponta direções em meio ao caos, que transforma mares em estradas. Ele já conduziu Israel pelo deserto, já abriu o Mar Vermelho, já guiou profetas em meio à perseguição, já mostrou a direção a discípulos que não sabiam o que fazer. E Ele continua sendo o mesmo Deus hoje. Quando Davi pede: mostra-me o caminho, ele está reconhecendo algo que precisamos aprender todos os dias. Sozinho me perco, mas com Deus
minha vida encontra rumo. Essa declaração é libertadora, pois tira de nós o peso de termos todas as respostas. Quantos carregam fardos insuportáveis porque acreditam que precisam controlar cada detalhe? Quantos se paralisam diante de decisões porque acham que não podem errar? Mas o convite do Salmo é diferente. Não confie em seu próprio entendimento. Confie no Senhor. Não dependa apenas da sua visão limitada, dependa da visão do Pai que enxerga o todo. Este versículo é um lembrete de que Deus não apenas nos conforta, mas também nos guia. Ele não apenas nos acolhe em nossos momentos de dor, mas também nos mostra como seguir em frente. Ele não apenas nos ouve, mas nos conduz. Por isso, ao começar o dia, precisamos aprender essa lição. Confiar que o Pai tem os mapas da nossa história. Confiar que Ele sabe por onde devemos andar. Confiar que seus caminhos são mais elevados que os nossos. Essa confiança transforma a maneira como enfrentamos as manhãs. Quando fazemos dessa súplica o nosso hábito diário, o início do dia deixa de ser marcado pela ansiedade e passa a ser marcado pela confiança. Deixa de ser governado pela dúvida e passa a ser guiado pela paz. Deixa de ser envolto pela escuridão e passa a ser iluminado pela luz do Senhor que guia os passos. Essa é a diferença entre viver à deriva e viver em propósito. Essa é a diferença entre começar o dia em pânico e começar o dia em serenidade. Essa é a diferença entre andar perdido e andar guiado pela mão de Deus. Por isso, que cada manhã seja marcada por esse clamor. Senhor, faz-me ouvir da tua misericórdia. Mostra-me o caminho. A ti elevo a minha alma. Essa é a oração que muda o rumo do dia e que, repetida ao longo da vida, muda o rumo da história. Por fim, o Salmo nos leva a um clamor que resume não apenas a súplica de Davi, mas a necessidade mais profunda do coração humano. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. O teu espírito é bom, guie-me por terra plana. É impressionante como este versículo encerra o Salmo de forma tão completa. Até aqui, Davi clamou por socorro, descreveu a aflição da alma, pediu consolo e direção. Mas agora, no desfecho, ele pede algo ainda mais elevado. Não apenas livramento, mas alinhamento com a vontade de Deus. Ele não quer apenas escapar dos inimigos, mas aprender a obedecer. Ele não deseja apenas ser protegido, mas ser ensinado. Ele não busca apenas que Deus resolva seus problemas, mas que Deus molde sua vida. E essa é a vitória que o coração almeja todas as manhãs. Não viver à mercê dos sentimentos, mas ser conduzido pelo Espírito. Não depender apenas das circunstâncias, mas depender da vontade de Deus. O amanhecer se torna sagrado quando entendemos que a vida não precisa ser regida pelo caos, mas pode ser governada pela boa mão do Senhor. Este pedido de Davi é ao mesmo tempo humilde e grandioso. Humilde porque reconhece que precisa aprender. Ensina-me a fazer a tua vontade. Grandioso porque ele sabe que viver na vontade de Deus é a forma mais elevada de existir. Pense no que isso significa logo ao começar o dia. Quantas vezes nossas orações matinais são listas de pedidos? Senhor, abençoa meu trabalho, protege minha família, abre essa porta, resolve esse problema. Tudo isso é legítimo, mas Davi nos mostra que há algo ainda maior. Pedir para ser ensinado a fazer a vontade de Deus, pois se estivermos no centro da vontade dele, todo o resto estará no lugar. Jesus mesmo nos ensinou a orar assim: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A vida verdadeira não é feita apenas de bênçãos recebidas, mas de obediência praticada. O pedido continua: pois tu és o meu Deus. Aqui está a base de toda a súplica: relacionamento. Davi não está clamando a um desconhecido, não está apelando a uma força impessoal, mas a um Deus que ele chama de meu.
Essa posse não é de propriedade, mas de intimidade. Ele reconhece: tu és o meu Deus, eu te pertenço. Minha vida está em tuas mãos. Eu não ando sozinho, eu não vivo sem ti. Essa declaração transforma a oração, pois quando reconhecemos que Ele é nosso Deus, também reconhecemos que somos seu povo, suas ovelhas, seus filhos. E se Ele é nosso Deus, então a vontade dele é sempre melhor do que a nossa. E então vem a declaração: o teu Espírito é bom. Que afirmação poderosa! O Espírito de Deus não é opressor, não é pesado, não conduz para a confusão, mas é bom. Ele guia em bondade, ele conduz em paz, ele direciona em amor. Muitas vezes temos receio da vontade de Deus, porque imaginamos que será dura demais, que será contrária demais ao que desejamos. Mas quando reconhecemos que o Espírito é bom, entendemos que a vontade de Deus é sempre o melhor para nós, mesmo quando não parece no momento. Andar guiado pelo Espírito é experimentar serenidade em meio ao campo de batalha. É andar firme, mesmo quando os ventos sopram. É encontrar equilíbrio, mesmo quando tudo parece desmoronar. E o pedido final: guie-me por terra plana. Essa imagem é maravilhosa. Terra plana não significa ausência de obstáculos, mas firmeza em meio a eles. Significa andar em estabilidade mesmo quando o mundo treme. Significa não tropeçar nos buracos que a vida coloca no caminho, mas caminhar de forma reta, segura, amparada pelo Espírito. É a oração de quem entende que a vida tem altos e baixos, mas que pede ao Senhor que o mantenha estável, firme, constante. E quem é que não deseja isso? Quem não deseja acordar e encarar o dia com a alma estável, sem ser arrastada por cada onda de emoção, por cada notícia negativa, por cada afronta do inimigo? Essa estabilidade só vem quando somos guiados pelo Espírito em terra plana. Este versículo é uma síntese de tudo o que precisamos quando iniciamos o dia. Não apenas pedir bênçãos, mas pedir direção. Não apenas querer milagres, mas desejar obediência. Não apenas pedir que Deus faça, mas pedir que Deus nos ensine a fazer. Não apenas buscar alívio, mas buscar alinhamento. É uma mudança de perspectiva, de uma fé infantil que só pede para uma fé madura que aprende e obedece. E veja, Davi não pede apenas para conhecer a vontade de Deus, mas para aprender a fazer. Isso é essencial. Quantos conhecem a vontade de Deus, mas não a praticam? Quantos sabem o que a Bíblia diz, mas não aplicam na vida? O salmista quer mais. Ele quer ser ensinado a viver a vontade de Deus, a colocá-la em prática, a transformar conhecimento em obediência. Esse é o desafio diário. Não apenas ouvir, mas fazer. Não apenas saber, mas viver. Ao olharmos para este clamor, precisamos nos questionar: temos orado assim? Temos pedido que Deus nos ensine a fazer a sua vontade, ou estamos apenas preocupados com nossos desejos, nossas agendas, nossas urgências? O convite do Salmo 143 é para elevarmos nossa súplica a um novo patamar. Começar o dia pedindo não apenas soluções, mas transformação. Não apenas respostas, mas aprendizado. Não apenas bênçãos, mas santidade. E quando fazemos isso, a vida muda. Pois quem aprende a fazer a vontade de Deus não anda mais perdido, não vive mais sem rumo, não fica mais refém das circunstâncias. Quem aprende a obedecer encontra propósito, encontra sentido, encontra paz. A vontade de Deus não é uma prisão, é liberdade, não é peso, é descanso, não é limitação, é plenitude. Por isso, ao concluirmos a meditação sobre este salmo, precisamos deixar que esse clamor final seja também o nosso clamor diário. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. O teu Espírito é bom. Guie-me por terra plana. Essa oração tem o poder de transformar não apenas um dia, mas toda uma vida. E agora, fechemos este momento com oração. Pai de bondade e justiça, nesta manhã, nós elevamos a Ti o nosso clamor.
como fez Davi. Reconhecemos que muitas vezes nossa alma está abatida, cercada por inimigos visíveis e invisíveis, oprimida por medos e ansiedades. Mas hoje declaramos que Tu és o nosso Deus. Reconhecemos que o Teu Espírito é bom e por isso pedimos, ensina-nos a fazer a Tua vontade. Não queremos viver de acordo com nossas emoções instáveis. Não queremos ser guiados pelas circunstâncias, mas queremos andar firmes no Teu caminho. Guia-nos por terra plana, Senhor. Firma nossos pés, sustenta-nos em cada passo, conduz-nos pela vereda da retidão, que a Tua vontade se cumpra em nós, que a Tua luz ilumine as nossas trevas, que cada manhã seja marcada não pela ansiedade, mas pela confiança de que estamos nas Tuas mãos. Dá-nos a graça de obedecer, a humildade de aprender, a crença de confiar. Que ao final deste dia possamos olhar para trás e ver que estivemos no centro da Tua vontade. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Meu irmão, minha irmã, eu quero de coração agradecer a você que permaneceu comigo até aqui. Sei que não foi por acaso que você assistiu a este vídeo até o final. A palavra de Deus é viva, é poderosa e hoje ela falou ao nosso coração por meio do Salmo 143. Se essa mensagem tocou sua vida, eu tenho certeza de que também pode alcançar alguém que você ama. Então eu te peço, compartilhe este vídeo com mais pessoas. Talvez alguém esteja passando pelas mesmas trevas, pelas mesmas angústias. E uma palavra como essa pode ser o instrumento que Deus usará para levantar essa vida. Agradeço pela sua companhia, pela sua fé e que o Espírito Santo continue guiando os seus passos em terra plana, como suplicamos juntos aqui. E não saia ainda. Eu quero te convidar a assistir ao próximo vídeo que vai aparecer na sua tela. Ele vai aprofundar ainda mais a sua jornada com Deus e tenho certeza que será alimento para a sua alma. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.